tudo posso naquele. Onde reina amor fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Onde reina amor fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Boa noite a todos. Hoje estamos muito felizes porque estamos começando o primeiro encontro do mês de setembro. E o mês de setembro para nós católicos é um mês muito especial, porque é o mês que nós aprofundamos mais sobre a Bíblia, sobre o conhecimento da Bíblia. E esse roteiro, né, ele vem agora como tema Bíblia, pão que nos alimenta. Então, vem falar dos grupos de reflexão nas comunidades eclesiais de base. Então, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, é um prazer muito grande estar aqui novamente encontrando vocês. Que sejam todos acolhidos, muito acolhidas e acolhidos, sintam-se abraçados por nós do grupo de reflexão. Como é o primeiro encontro do mês, eu vou ler a apresentação, que é onde nós vamos ver a proposta, né, que o roteiro vem nos trazer para que possamos refletir durante todo esse mês de setembro. O mês de setembro, para nós católicos, é tradicionalmente dedicado à Bíblia, Palavra de Deus. É verdade que durante todo o ano procuramos valorizar a Bíblia nas celebrações eucarísticas e da palavra, nos grupos de reflexão e de oração, nos roteiros espirituais e da palavra, das diversas reuniões da comunidade, etc. Porém, durante este mês, somos chamados a refletir sobre o valor que ela ocupa na nossa vida e a conhecê-la ainda mais. É por isso que a cada ano a CNBB propõe um estudo aprofundado de um dos livros da Sagrada Escritura durante o mês de setembro. Neste ano, estudaremos o livro do Deuteronômio. É importante lembrar que a palavra de Deus, como bem nos diz João no capítulo 1, versículo 1 a 14, que a palavra de Deus mesmo é Jesus Cristo. Ele é a palavra encarnada. Então, no princípio, era a palavra, e a palavra se encarnou e habitou entre nós. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita, revelada por Deus, e que deve ser acolhida com fé e vivenciada com alegria e esperança. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Na Constituição Dogmática Dei Verbum, no número 21, encontramos a seguinte afirmação: a Igreja venerou sempre as divinas Escrituras, como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo, na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer na mesa da palavra, quer na mesa do corpo de Cristo. Tudo isso nos leva a perceber a importância e a centralidade que a Sagrada Escritura deve ter na vida do cristão.
Em comunhão com a igreja e com a proposta do CNBB, o roteiro de reflexão deste mês será sobre a Bíblia Sagrada, apresentada como alimento para a nossa caminhada de fé. No terceiro encontro deste mês, faremos um breve estudo do livro do Deuteronômio, oferecendo pistas de compreensão do livro sagrado. Boa reflexão a todos. Então, para quem nos acompanha com o roteiro, nós vamos para a página 3, primeiro encontro. Visão geral sobre a Bíblia. Então, a gente começa falando dos símbolos que hoje, ela mostra para nós a Bíblia, sempre aberta na leitura a ser proclamada. O crucifixo, lembrando, que o nosso caminho, o nosso centro de todas as nossas atenções é o Cristo. A toalha, essa toalha simboliza o preparo do ambiente, o cuidado, o zelo de se preparar um ambiente para se ouvir as palavras. A palavra. As flores sempre simbolizando a alegria do cristão, a alegria em conhecer, de viver e de colocar em prática a palavra de Deus. E a nossa vela acesa, a vela que é a luz que nos leva a Cristo. Então, com alegria, acolhemos os irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. E neste primeiro encontro do mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, iremos refletir e rezar sobre a palavra de Deus, conhecendo alguns de seus aspectos gerais. Isso é importante para nós, uma vez que a Bíblia guia os nossos seguimentos a Jesus. Precisamos conhecê-la bem, a fim de vivê-la na vida cotidiana. Cantemos. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, por imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a verdade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então, para bem iniciar esse nosso encontro, invocamos o Espírito Santo cantando. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus.
enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Então nós vamos para a página 2, oração inicial para todos os dias. Senhor Jesus, vossa santa palavra ilumina o mundo. Sem ela seríamos simples criaturas a caminhar perdidos nas trevas do pecado. Vossa santa palavra nos mostra o caminho a trilhar, rumo à nossa salvação. Vossa santa palavra nos alimenta, como o maná alimentou o vosso povo a caminho da terra prometida. Nós vos pedimos, Senhor, a perseverança e a fidelidade à vossa santa palavra, para que, iluminados pelo Espírito Santo, sejamos capazes de anunciar a palavra de Deus e colocá-la em prática, pois só assim seremos capazes de transformar a nossa sociedade, que tanto precisa da vossa justiça e da vossa paz. Amém. Então, voltamos aí para a página 3, motivação. Deus é o autor da Bíblia. As verdades reveladas por Deus, contidas na Sagrada Escritura, foram escritas por mãos humanas, sob inspiração do Espírito Santo. A palavra Bíblia significa livros. Segundo a tradição, a Bíblia começou a ser escrita há cerca de 1000 anos antes de Cristo, com a colaboração de vários escritores. Seu último livro, o Apocalipse, foi escrito por volta de 80 anos depois de Cristo. A lista dos livros santos é chamada de Cânon das Escrituras. Cânon, do grego, significa regra. O cânon católico compreende 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A organização atual dos livros da Bíblia foi definida no Concílio de Trento, em 1546. Os livros bíblicos do Antigo Testamento podem ser divididos em vários grupos. Essa divisão é didática para a nossa reflexão, não necessariamente dogmática, mas como a tradição da Igreja acostuma usar para estudos. No primeiro bloco, Pentateuco, está a Gênesis. É o livro que conta como tudo que existe começou. Como surgiram os seres humanos, inclusive a entrada do pecado e do sofrimento na humanidade. Ilustra que Deus escolheu Abraão, através de quem ele criaria um povo escolhido e surgiria a linhagem do Messias prometido. É o livro que conta a passagem considerada mais importante da história do povo de Israel, a saída dos israelitas do Egito, onde viviam como escravos. Essa libertação deu origem à primeira Páscoa, Levítico. É o livro que trata fundamentalmente das normas do culto, numa referência aos levitas, os primeiros sacerdotes judaicos responsáveis por exercer a função sacerdotal em favor do seu povo. Números tem esse nome como referência aos 2 censos que foram realizados para a contagem do povo de Israel. O primeiro aconteceu logo após a saída do Egito, e o segundo, um pouco antes de entrar em Canaã. Quase 40 anos depois, trata das crises da travessia do deserto, rumo à terra prometida. E, por fim, Deuteronômio. De autoria atribuída a Moisés, profeta que viveu em torno de 1300 a.C. e liderou a libertação do povo israelita da escravidão no Egito.
sob a orientação do próprio Deus, e recebe este nome por significar repetir a lei ou segunda lei. No segundo grupo, encontramos os históricos. Esses livros mostram que a história de Israel depende da atitude que o povo toma na aliança com Deus. Se o povo é fiel à aliança, Deus lhe concede a bênção, que se traduz no dom da terra e na prosperidade. Se o povo é infiel, atrai para si mesmo a maldição, que se concretiza como fracasso e perda da terra. Dentre eles, os primeiros livros são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, 1º e 2º Macabeus. Esses livros procuram dar as normas básicas para a sobrevivência e a organização do povo de Deus depois do exílio na Babilônia, Esdras e Neemias. Para fundamentar essas normas, eles repensam a própria história do povo, desde seu início, 1º e 2º Crônicas. Os livros dos Macabeus mostram a resistência heróica de um grupo diante da dominação estrangeira, que procura destruir a cultura e a religião do povo de Israel. Ruth, Tobias, Judite e Esther. Mais do que história propriamente dita, esses livros se apresentam como modelo de vivência de fé diante de situações difíceis, seja da vida pessoal, Ruth e Tobias, seja da vida nacional, Judite e Esther. O terceiro grupo é dos sapienciais, ou poéticos. Seriam aqueles livros que trazem a experiência, a cultura, a sabedoria do povo de Israel. A literatura sapiencial normalmente fala das coisas da vida, do dia a dia do povo e engloba a sabedoria popular, nascida no meio do povo, e a sabedoria mais elaborada, nascida da corte. São os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. O quarto grupo, chamado proféticos, pois registram as mensagens de Deus ao povo de Israel e Judá, na forma de discurso e sermões, visões e experiências de vida dos profetas. Algumas das mensagens são de julgamento e advertência, enquanto outros anunciam o perdão e a renovação. Estes livros são Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O quinto grupo trata-se dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são um gênero de literatura do cristianismo primitivo que conta a vida de Jesus, a fim de preservar seus ensinamentos e revelar aspectos da natureza de Deus e do modo de agir do cristão. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia. É a mensagem de salvação e esperança. Os Atos dos Apóstolos apresentam o caminho da igreja que prolonga o caminho de Jesus até os extremos da terra. São as narrativas de como o Espírito Santo prometido faz nascer a comunidade cristã e a impulsiona para testemunhar e anunciar a palavra e a ação libertadora de Jesus. Um sexto grupo são as cartas ou epístolas paulinas. Paulo escreveu as epístolas para as comunidades que visitara,
pregando, ensinando e deixando um tesouro inesgotável para inspirar a vida e a prática de nossas comunidades. As epístolas paulinas são Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª, Timóteo, 1ª e 2ª, Tito e Filemão. E, por fim, como 7º grupo, as chamadas cartas católicas, escritas como cartas circulares para serem lidas em várias igrejas e de escritores distintos. Cartas aos Hebreus é uma reflexão sobre o papel de Cristo como sumo sacerdote ou mediador da nova aliança. Carta de Tiago apresenta os seguintes temas principais, como suportar provações, buscar sabedoria e viver de acordo com a fé que professamos. 1ª e 2ª carta de Pedro, destinada aos fiéis que estavam sofrendo perseguição. 1ª e 2ª e 3ª carta de João, para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, pudessem ter vida eterna e vida abundante. Carta de Judas tem como propósito principal advertir contra os mestres morais e as heresias da época, que colocavam em risco a fé dos cristãos. Por fim, o livro do Apocalipse, que quer dizer, literalmente, revelação, que é advertir os cristãos quanto aos perigos internos e externos e fortalecer as comunidades para os momentos difíceis da perseguição do Império Romano. Às comunidades cristãs era necessário que elas se convertessem, voltando à opção original pelo seguimento e perseverando no testemunho fiel a Jesus. A Bíblia foi dividida em capítulos, pois Steve Langton, arcebispo da Cantuária, Inglaterra, em 1227 d.C., e em versículos, pelo tipógrafo Robert Stephanus, de Paris, em 1551. Os idiomas originais da Bíblia são 3: hebraico e aramaico para os livros do Antigo Testamento e grego para os livros do Novo Testamento. Palavras sábias. São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia para o latim, afirmou: desconhecer a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. São Francisco nos ensinou: pregue sempre o Evangelho e, quando for necessário, use também as palavras. Madre Teresa de Calcutá disse: a palavra de Deus é Deus que nos fala para que calemos nossa voz e escutamos a sua lei. Santo Isidório falou: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Uma das razões por que a palavra de Deus é importante para nós consta na 2ª carta a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Fato da vida. Maria Aparecida da Silva Borges, conhecida como Dona Aparecida, moradora do distrito de Monsenhor Horta, em Mariana, dá o seu testemunho de vida. Conta que nasceu num vilarejo chamado Mamonas, onde foi criada com muita rigidez por sua mãe, que não a deixou estudar, temendo que ela começasse a escrever cartinhas para namorados. Com isso, ficava um pouco aborrecida, pois as crianças da sua idade estudavam e ela não. Mas tinha muita vontade de conhecer a palavra de Deus e não se deixou abater pelo analfabetismo. Então, aos 13 anos de idade, entrou para
Irmandade das Filhas de Maria, onde ficava encantada ao ouvir as pregações do padre Avelar. Foi aí o seu primeiro contato com a palavra de Deus. Mesmo não sabendo ler, estava atenta às leituras bíblicas. A partir daí, não parou mais. Entrou para o apostolado da oração e sempre servindo a comunidade. Aos 26 anos, casou-se com o senhor Celso, também analfabeto, e muito temente a Deus. Juntos criaram os filhos dentro da igreja, participando das missas dominicais, das conferências de São Vicente de Paulo, grupos de reflexão, novenas de Natal. Nos encontros de reflexão, mesmo quando os outros participantes faltavam, a Dona Aparecida e o senhor Celso sempre estavam presentes junto à coordenadora. Mesmo não sabendo ler e escrever, tinham grande entendimento da palavra de Deus. Sempre ajudavam na partilha da palavra com muito entusiasmo. Hoje, aos 56 anos, já viúva, Dona Aparecida continua firme em sua missão e leva consigo seus netos. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir, tua palavra queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente refletindo um pouquinho sobre essa palavra, né? E assim, hoje, o fato da vida é exatamente o que a Bíblia veio nos mostrar hoje, né? Então, a gente vê que quando o Cristo fala, né? O Pai, eu te bendigo, Pai, porque guardaste isso dos sábios e revelaste aos pequeninos. Ele veio nos mostrar que a palavra de Deus, ela é para todas, para aqueles que querem ouvi-la, que querem praticá-la. Então,
ele mostra que, como no fato da vida, a gente aí, né, fazendo essa leitura direta, você precisa, todo cristão, todo aquele que quer ouvir a palavra, quer guardar no seu coração e praticar, ele está vivendo, né, a palavra e a vontade do Pai. Então, assim, não precisa ser doutor, não precisa ser homens da lei, né, para entender a palavra, né? Não precisa nem saber ler, precisa querer ouvir a palavra, precisa querer viver a palavra. Então, essa leitura, ela é muito direta para a gente, né? E Deus, assim, ele vem nos mostrar que se eu quero ouvir, se eu estou com o coração aberto a ouvir a palavra, se eu estou com o coração aberto para guardar a palavra e praticar, né? Eu sou aquilo que Deus, né? Estou fazendo o que Deus nos pediu, né? Então, essa leitura, depois ele mais para frente, né? No versículo 28, ele vem completar assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Ou seja, todo aquele que guarda a palavra e a pratica, tudo se torna mais leve, né? Tudo se torna mais suave no caminhar, nas dificuldades, né, que a gente vai encontrando pela frente. Então, a gente viu aqui, no fato da vida, né, a dona Maria Aparecida, lá de Monsenhor Horta, que exemplo maravilhoso que ela deu, né? Como ela abriu o coração, né? Como ela abriu seus ouvidos, a sua mente, a palavra de Deus. E não deixou, né? Nunca mais deixou de ouvir e praticar, né? Então, ela levou consigo essa palavra. Então, é onde Deus diz que a gente tem que ouvir, guardar no coração e colocar em prática. Acho que essa palavra, essa leitura, ela é bem direta, assim, para a gente, né? Se vocês querem completar, Celinha. Então, para refletir, eu vou fazer as colocações, né? E todos aqueles que estão nos acompanhando vão pensando, vão refletindo, né, sobre as propostas. E depois a pergunta para o plenário também eu vou fazer para que a gente possa estar acompanhando, né? Compare o fato da vida e o fato da Bíblia. Por que Deus esconde estas coisas dos sábios e as revela aos pequeninos? Por que motivo teria Jesus sentido tanta alegria ao dizer ao Pai que esconde a grande sabedoria divina aos sábios? Então, essas perguntas, cada um que está nos acompanhando, né, vão refletindo, vão pensando, né? Pergunta para o plenário. Em seus trabalhos na comunidade, a Bíblia tem sido colocada em primeiro lugar como a ferramenta principal? Item 8, gesto concreto. Façamos a reflexão deste trecho do Evangelho, respondendo essas 3 perguntas. Primeiro, através deste texto, o que Deus denuncia na minha vida? O que Ele está pedindo de mim?
qual a proposta de Deus para mim hoje? Então, voltando, né, quem tiver oportunidade de voltar na leitura bíblica, Mateus 11, 25 a 30, e está refletindo sobre essas interrogações, sobre essas questões colocadas. Oração final. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje estivemos reunidos com a comunidade dos Passos, agradecendo a participação, né, da comunidade dos Passos, sempre aqui com a gente, sempre em oração, sempre juntos em toda a nossa caminhada. Agradecendo a comunidade de Santo Antônio por a gente estar nos acolhendo aqui para essas transmissões, ao pessoal da música, da transmissão. Então nós vamos agradecendo e lembrando que na próxima quarta-feira estaremos reunidos para o segundo encontro. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente e contamos com vocês que estão nos acompanhando, estão nos dando todo esse apoio para que a gente possa estar levando a cada casa a palavra de Deus. Então, o grupo de reflexão, como igreja em saída, como movimento, ele está entrando em sua casa com a sua permissão, com a sua autorização e unidos em oração. Dessa forma, estivemos todos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos uma abençoada noite. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã,